Formação do solo, né? Eu mandei vocês fazerem uma leitura de antecipação a respeito desse conteúdo e agora a gente vai ver algumas particularidades a respeito disso. Primeiro eu tenho que saber o que é solo. Vocês já viram nas aulas anteriores as formas de relevo e os agentes erosivos, ou seja, os agentes externos responsáveis pelo desgaste e a transformação do solo. O solo nada mais é, ou seja, são as partes visíveis ou visível da crosta terrestre, onde animais e plantas passam toda a sua existência. É resultante de um processo lento e contínuo de desgaste. Vocês viram as erosões fluviais, pluviais, eólica, marinha, glacial, né? E assim por diante. O solo é onde nós desenvolvemos todas as nossas atividades. Observe bem que ao trabalhar nos continentes, você viu que nós estamos na terra emersa. Essa terra é a terra a qual nós denominamos de solo. Se eu cavar uma certa profundidade, eu vou encontrar o subsolo. Eu tenho solo e tenho um subsolo. É a parte inferior ao qual o solo fica, acima. Quando todas as plantas, todas as casas, as rochas, os rios que passam aqui na superfície, eles estão sobre o solo. Então, o solo é a parte visível, é isso que eu vejo. Eu não estou vendo o que é que está lá no subsolo. O solo, ele tanto pode ser areia, poeira ou pedra. Pedra é solo, né? Então, as pedras são solo, a areia é solo, a poeira é solo. E esse mecanismo ele pode estar dividido em várias partes. Olha só, todas as razões e os tempos das matérias e o processo de decomposição com as questões climáticas tudinho provocam ao passar dos anos a fertilidade desse solo. E isso exige com que haja uma certa paciência para que a própria terra trabalhe as matérias orgânicas e os sais minerais para tornar aquele solo fértil. Os rios com a erosão fluvial e as chuvas com erosão pluvial levam para as partes baixas fragmentos de minerais e matéria orgânicas e torna aquela área baixa, a várzea, como a gente diz, ou grande vale, fértil e com grande quantidade de matéria orgânica. Exige também os estágios de formação do solo. Primeiro, a primeira etapa do solo, ele é de leito rochoso e começa a desintegrar com o quê? Com os agentes erosivos. Olha aqui a chuva da erosão fluvial, pluvial, né? O rio também vai fazendo esse processo de desgaste. Foi aquilo que nós vimos nas aulas anteriores lá com o Vale do Rio Siriene. A segunda etapa é a matéria orgânica. As plantas que nasceram, dependendo das condições climáticas, como chuva e assim por diante, fizeram com que ao passar dos anos ou dos milhares delas se decompôssem, né? E essa matéria ela vai se acumulando e torna a matéria-prima, a matéria orgânica. Aí eu já tenho a matéria orgânica, facilita a desintegração, porque vai criar espaços ali dentro, né? A outra parte dessa formação de camadas de solo é as partes horizontais. Então, primeiro eu tenho uma parte com matéria orgânica e rochas e o subsolo. É interessante que na segunda outra etapa é muito parecido, é o desenvolvimento de sustentação dos vegetais. Porque se só tiver pedra, o vegetal ali não vai sobreviver. Precisa de matéria orgânica, precisa de uma certa drenagem para a sobrevivência. Veja só, eu gosto de utilizar esses exemplos. Olha que interessante. Isso aqui eu levo sempre para a sala. Não sei se você já viu lá no laboratório. Eu utilizo muita terra, muita pedra, tudo para a gente trabalhar esses livros de ciências. Vamos supor que isso aqui seja o subsolo. As camadas, elas não apresentam, sim, uniformes, como está aqui, ó. Perfeitinha, como tem em outros desenhos. Ela pode se apresentar de formas, né, diferentes, porque o solo é a parte em que está a matéria orgânica, que serve para plantar, uma parte mais de pedregulhos e a parte do subsolo. Isso é interessante quando a gente junta várias camadas de solo em uma garrafinha. Então aqui a terra fértil, repleta de matéria orgânica, e aqui as camadas do subsolo. Desse mesmo jeito, então, ou seja, os estágios de formação. Elas são interessantes para que eu analise como esse processo é feito. Nessa outra etapa, você vai ver isso aqui bem destrinchado. Ou seja, as partes horizontais do solo. Olha aqui, ó, como estão as camadas, né? E cada uma delas com sua particularidade, né? A formação do solo, ela ocorre de etapas
e com tempos diferentes e de acordo com cada região. Por exemplo, a Grécia é um país que vive de turismo, mas o seu solo é pedregoso, não tem muita agricultura. Já o Brasil é um país em que se plantando tudo dá. Há 500 anos atrás, Pero Vaz de Caminha, o historiador que narrava tudo através do seu diário para mandar para o rei de Portugal, ele colocou: ó, Vossa Majestade, a terra, tudo que se planta dá. Então, o Brasil é um dos países mais férteis do mundo, porque nós estamos em regiões de planalto e de planície, já desgastado pelos agentes erosivos, e muita matéria orgânica, muito rio. É um país fértil. Então, a fertilidade, ela está de acordo também com a constituição do tipo de solo, né? Existe, né, os tipos, né? Os solos imaturos, que a matéria ainda está aqui, quando ela entra em decomposição com fezes de animais que comem a planta e assim tudo, aí se torna um solo maduro, um solo fértil. O Brasil é um terreno velho, né? Formado por vários agentes. E aos milhões de anos, os animais, a decomposição de florestas, tudo, e os rios arrastando sedimento, fizeram com que muitas áreas desse país se tornassem ou seja fértil, sendo um dos países maior produtores de grãos da terra, ou seja, o celeiro do mundo, porque muitos rios e muita plantação. Essas camadas você pode observar aqui, ó, tá vendo? Nesse seu desenho, diferente daquela garrafinha que eu mostrei com as etapas. Então, o solo, os horizontes do solo, eles podem apresentar deformidade, tá vendo aqui, ó? Eles não são perfeitinhos, mas eles são formados por camadas e por períodos diferentes. Quando você vem analisar a classificação do solo, os solos aluviais, você tem os solos latossolos, você também tem a terra roxa, você tem o solo massapê, as áreas sazonais. Quando você vem analisar todo esse fator, eu trago para você o quê? A leitura foi para você ler isso. Ó, professor, terra roxa? Sim, terra roxa. Olha só que interessante aqui um vidro com vários tipos de solo, de várias regiões, né? Aqui é a terra roxa, né? Quando você vir analisar que existe várias colorações de solo, aqui é um solo, né? Um solo muito fértil. Olha aqui, solos coloridos. É interessante que nesse processo a gente vai ver o processo erosivo existente na transformação disso aqui. Existem solos argilosos, arenosos. Esses solos são característicos de regiões distintas. Por exemplo, tem lugar que tem mais argila, tem lugar que tem mais areia, tem lugar que tem mais humo, é fértil. Os tipos de solo, decorrendo por aqui, o arenoso, o argiloso. Aí você já vê aqui, ó, esse tipo aqui, onde está a minhoca, é um tipo de solo rico. E esse outro solo aqui, você já vai analisar que ele já tem uma certa composição compacta, diferente desse aqui que já tem matéria orgânica. Olha o pedaço de madeira aqui que foi resto de ser vivo, né? A floresta, as folhas ao cair, ela vai deixando o solo fértil. E esse solo fértil é interessante para o processo de plantação. As lavouras, elas dependem muito de vários tipos de solo. Para se plantar um tipo de cultura, que é a planta, você tem que fazer a análise de solo. Por isso que existem estudiosos a respeito disso. Na nossa região não tem muita terra roxa. Isso é muito mais ali para a área do centro-oeste, a área do Cerrado brasileiro. Mas aqui a gente é rico em solo massapê, né? Olha aqui, ó, um solo massapê. É interessante, olha, ver. Ele é formado por partículas de rochas e de matéria orgânica. E é um solo bastante rico e agricultável. Esse aqui é o solo massapê, que serve muito para a agricultura. A outra composição existente muito aqui na nossa região, que é para plantio, é o solo tauá, ou amarelo tauá. Aquele barro que a gente tem aqui, que é muito propício para o plantio de inhame e também para o plantio de cana. Juntando essas duas composições do solo da nossa região, a gente tem uma característica interessante com relação a esses solos. Então, o solo de massapê é um solo propício aqui no litoral do Brasil. Ele tem uma grande constituição de material calcário, de guinais e de várias partículas. Olha só o barulhinho aqui, ó, das pedrinhas aqui, ó, nele. Tá vendo? Aqui está o calcário, está o massapê. Várias, né, regiões do Nordeste apresentam esse tipo de característica de solo. Olha só que interessante, né?
Quando você vir analisar que esse solo ele passou por várias transformações, você só é observar as formas de relevo. Lembra que nós estudamos elas? Nós subimos ali na Serra de Aurora para apresentar algumas montanhas. O nome disso se chama estudo do meio. Quando eu trago esse tipo de material aqui para você observar, e o bom era que nós estivéssemos na sala para a gente tocar, para a gente sentir, para a gente pegar lá no humus, que era produzido ali pela minhoca, né? É interessante que você analise as várias formas de relevo. Você vê os dobramentos, os planaltos, as colinas, as montanhas, as serras e as cordilheiras. São solos. Isso aqui ó, é a parte visível. Eu estou vendo aqui solo. E o processo de decomposição dela. Está vendo essas descidas aqui? São os agentes erosivos que são responsáveis por essa transformação. Esse vale aqui é um vale fértil, que a decomposição dessa parte do solo fez com que se criasse uma condição favorável para o surgimento de plantas em uma área agricultável. Na próxima aula, a gente vai ver isso aqui, ó, a degradação, o empobrecimento do solo. Por que isso ocorre? Tá ok?